Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o professor Antônio Marcos Pereira. Marco é graduado em Educação Física, com experiência na Marinha de Guerra do Brasil. É o atual coordenador-geral da Academia FIT Foz. O Marco, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Tudo bem, Heitor? Você foi um dos criadores, quer dizer, foi o criador da primeira travessia internacional do Lago de Itaipu, pelo que eu estou sabendo. Foi só a primeira ou teve outras? Porque como que foi esse projeto? Na verdade foram 3 edições, né? A primeira edição foi em maio de 97, um pouco do frio ainda. Nós havíamos programado para fazer em março, acabou não dando tempo e acabou saindo a primeira edição em maio. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é que, na verdade, a ideia da travessia do Lago Itaipu, na época eu era só professor na Academia FIT Foz, tinha como coordenador o professor Sidney Gagliano, você teve o prazer de conhecê-lo também. A ideia era uma confraternização entre os alunos que praticavam natação na Academia FIT Foz. A ideia base era essa. Sim, começou com esse objetivo, um encontro entre alunos, exatamente, professores. Fazer a galera de vários horários se encontrarem, os professores, lá na beira do lago, né? Cair na água lá, atravessar de um lado para o outro lago e depois um churrasco, havia uma medalha de participação. Mas já na primeira, mesmo com o frio, houve assim, uma conotação bastante grande, as pessoas começaram a comentar muito. Sim. E pela cobrança dos próprios alunos, nos sentimos obrigados a fazer a segunda no mesmo ano. No ano de 97 mesmo. Aí nós repetimos a dose em dezembro. No mesmo ano que na época de calor, né? Aí nós já pegamos o verão. Aí houve uma adesão maior. Mais ou menos na segunda, uns 150 participantes dentro da água. Sim. E aí foi uma infraestrutura já maior, né? Na primeira nós já tivemos apoio do bombeiro, tivemos apoio de algumas autoridades da cidade, mas na segunda, como houveram muitas inscrições, e diga-se de passagem que você é o responsável sobre a logo que nós temos da travessia, né? Sim, até eu participei. Você lembra que eu te levei a ideia? Sim. Né? Eu lembro bem que quando eu estava atravessando, estava nadando, os bombeiros só andavam do meu lado, eu não sei porquê. Eu acho que estavam de olho em mim ali, eu não estava indo muito bem, pelo jeito. Inclusive, eu vi até um fato muito engraçado na segunda travessia. Nós temos um aluno que, inclusive, até hoje é aluno da Academia FIT Foz, o Luiz Zucco. E ele nada super bem, inclusive, hoje ainda pratica natação, mas era a primeira experiência dele em águas abertas, né? Porque também tinha como objetivo colocar as pessoas nesse contato com a natureza, sair da piscina e ir para águas abertas. E ele falou, não, comigo tranquilo, porque a travessia são 2 quilômetros, eu nado por aula em 45 minutos, 1.600, 1.800 metros, maravilha. Fizemos o alongamento, o aquecimento com o pessoal, e tinha o suporte do pessoal do bombeiro, de alguns alunos que estavam com jet ski, lancha, havia todo um apoio, de socorro. E esse aluno ele saiu nadando pela margem, inicialmente, como nós havíamos dado a instrução, e logo foi se afastando, mais coisa de 2, 3 metros. E, por infelicidade, ele teve uma cãibra. Então ele não sabia se dava ou não dava pé, ele levantou o braço, o bombeiro logo veio no apoio, o outro barco veio no apoio, jogaram uma boia para ele, e quando ele se agarrou com a boia, ele ficou em pé e a água estava até a cintura. Então foi muito engraçado. A preocupação dele, né? Mas na verdade, realmente ele teve cãibra, mas ele, como não tinha conhecimento, a água é diferente da água da piscina, até a visualização, você não tem um visual. E acabou ficando muito engraçado, porque depois que ele também se deu conta que a água estava ali até a cintura, ele já esqueceu até da câimbra e caiu na gargalhada. Sim. Mas foi uma aventura muito legal, que os alunos curtiram um monte. Já na terceira, no outro ano, o que aconteceu? Nós tivemos a participação de academias de Toledo, de Cascavel, teve um pessoal também de Cafelândia que veio, então houveram quase 200 nadadores já na terceira edição, que já foi no ano de 98. Sim, mas vocês chegaram a buscar órgãos oficiais, que nem também a Itaipu, que deveria estar presente, com apoio, prefeitura, órgãos culturais. Vocês chegaram a buscar apoio desse pessoal? É que, na verdade, Heitor, igual eu disse, a primeira foi, vamos confraternizar a galera da piscina. Sim. A segunda foi atendendo pedidos de bis. E a terceira, como o mundo da natação tem as competições, essa coisa toda, alguns professores se encontraram e acabamos fazendo um convite às outras academias.
Então, naquele momento, nós não tínhamos, assim, no planejamento, realizar uma travessia de grandes dimensões a nível estadual, nacional. Né? Nós não tínhamos. Nem se pensava nisso. E a partir da terceira, que falando, olha, acho que está na hora de nós desenharmos, né, um projeto, fazer um planejamento, né, acionar apoio da Itaipu, da Prefeitura, da Federação, né, Paranaense de Natação, e fazer um evento que realmente leve a marca da cidade e ponha o Lago Itaipu mais ainda em evidência. Mas aí o destino conspira. Por que parou? Eu recebi uma proposta para ir trabalhar fora do Brasil e aí as pessoas que permaneceram, não sei quais as questões, não deram seguimento, né, à travessia internacional. E você agora tem pretensão, agora que você retornou, nós já vamos falar também sobre essa tua saída do país, mas um evento dessa magnitude não deve ficar parado. E se você já entrou com essa ideia, já fez experiência, qual é o próximo passo para que se torne viável esse acontecimento? Na verdade, assim, tanto a primeira, a segunda e a terceira, nós conseguimos patrocínio entre os próprios clientes. Inclusive você, com o Jornal Primeira Linha, foi um de nossos patrocinadores. Hoje nós sabemos que a situação econômica é outra história, né? Existe uma dificuldade aí. Mas eu acredito que agora, elaborando um projeto, né, retornando à ideia inicial da Travessia Internacional Lago Itaipu, eu acredito que com o apoio da Itaipu Binacional, da Prefeitura, da Federação, né? Inclusive existe a Federação de Natação, né, de Esportes Aquáticos Paranaense, que tem uma parte que cuida de travessias. Mas, ao que me consta, nunca foi utilizado as águas do Lago Itaipu para alguma etapa. Né? Então, eu acredito que seria, no calendário da cidade, a travessia internacional, todos os anos, traria uma conotação muito positiva, tanto para a cidade, né, quanto para o estado de Paraná e para o esporte também, né, aqui de Foz do Iguaçu. Sim, mas de eficaz, o que vocês estão fazendo para levar adiante isso? Hoje nós já temos o projeto desenhado. Então, nós vamos marcar agora, junto à Itaipu, para poder enviar esse projeto, para eles nos responderem. Independente de apoio ou não, esse ano nós vamos retornar com a Travessia Internacional Lago Itaipu. Né? Nós vamos para a 4ª edição, vamos colocar para funcionar de novo. Agora nós esperamos que realmente nós tenhamos esse apoio, porque evidentemente aí torna o espetáculo, o evento, inclusive a participação das pessoas, acho que, vai ter uma dimensão muito maior. E qual a melhor data para a realização desse evento? Quando você fala em confraternização e evento esportivo ao mesmo tempo, sim, porque nós, na verdade, não queremos entrar no mérito competição, né? Porque aí nós já temos aí a Federação de Esporte Paranaense, né? Aquático Paranaense, que já cuida dessa parte. Seria uma travessia internacional, na verdade, que nem existe no mundo. O objetivo é fazer... que as pessoas que praticam natação tenham um contato direto com águas abertas na natureza. Né? Essa é a ideia, esse é o objetivo. Então a data ela sempre fica finalzinho de novembro e início de dezembro. Né? Na verdade é assim, sem querer comparar, evidentemente, né? É como se fosse uma São Silvestre, só que dentro da água, mas em Foz do Iguaçu. Sim. Essa é a ideia. E existe uma diferença entre a água da piscina e a densidade da água do lago, né? Bastante. A pessoa ela tem mais propensão a flutuar lá no lago ou não? Ou é mais... No lago existe uma densidade maior da água, até pelo volume, né? Sim. Pelo volume de água. Até inclusive como é uma água, né? Existe a corrente, uma água aberta, existe a corrente. Então existe uma determinada técnica para se utilizar ali também. E existe aquele nível da dificuldade, porque normalmente as pessoas que nadam em piscina, elas têm no psicológico que sabe que qualquer coisa que acontecer, coloca os pés no chão e fica em pé. No lago já tem essa situação que isso não ocorre. Sim. Né? Mas para isso a gente tem todo um apoio de segurança lá, que não tem problema nenhum. É lógico que quando vocês apresentarem o projeto, vai surgir muitas sugestões e tal, Claro. E as entidades vão participar. E como que é feita essa travessia? Ela vai até o Paraguai e volta, ou é feito em ilhas, ou espaços, braços dentro do A primeira nós fizemos Paraná. bem curta, né? Nós fizemos ali saindo do Icle e atravessávamos até o lado onde está a prainha lá. Sim, ali né? dava o quê? Uns E dali 400 e de metros? volta dava mais ou menos, pelo percurso que nós fazíamos, marcado com boia, dava mais ou menos 1.200 metros. a 1.200? Dá 1.200 metros. Que nós fazíamos uma marcação com boia e você fazia um determinado A primeira contorno. foi isso? A primeira foi isso. Mas eu nadei tudo isso, então? Você não percebeu, você viu?
Como é que pode, Você né? lembra em quanto tempo foi? Não lembro. Não lembra? Não lembro, mas eu sei que foi difícil. Mas o legal da travessia justamente está nesse detalhe aí. Não importa o tempo, e sim você ter sido capaz de superar esse desafio, ter se colocado pela primeira vez em contato direto com a natureza. Você sentiu que a temperatura é diferente, né? Bem diferente. É a água mais pesada. Sim. Também, né? Não tem aquela visualização que você tem na piscina. Na piscina você tem a marca, né? Quando você está chegando numa cabeceira, outra. Lá você necessitava levantar a cabeça, olhar onde estava o barco, né? O bombeiro, onde estavam as boias, onde estavam os demais nadadores. Você está sujeito a um tubarão te agarrar também ali? Mas então, todos esses detalhes tem aí. Vários detalhes. Mas acho que o mais importante de tudo, né? É que a participação dos alunos, né? E inclusive pessoas que vieram de outras cidades, para pular ali no lago, para nadar, e não estavam preocupados com o tempo que iam fazer. Claro. Né? E sim o fato de participarem, né, da aventura. Evidentemente que nós oferecemos sempre, você lembra, uma medalha, troféu para o pessoal. Sim. Então isso motivava bastante. O Marcos falou em tempo, eu vou te pedir um tempo agora, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o professor Antônio Marcos Pereira, professor da FITFOS. O Marcos, você estava comentando que você deixou o Brasil na época que estava para realizar a 4ª edição da Travessia Internacional do Lago de Itaipu. Para onde você foi e por quê? Eu fui para a Espanha, né? Eu recebi um convite, já em julho já de 99 já tinha surgido o convite. Mas como tinha sido um convite, assim, palavras ao ar, né, a gente não leva muito a sério. Mas no finalzinho de 99 já houve o convite por escrito e eu fui para trabalhar na área de recreação, em hotéis, para atuar, né, com recreação. Fiz um curso intensivo de espanhol. Eu fazia aula todos os dias, 2 horas de aula, segunda a sábado. Eu vou chegar lá falando, né? E conseguiu aprender? Eu aprendi buenos dias e buenas tardes, né? Quando eu fui. E foi até engraçado, porque quando eu cheguei me dei conta que eu não falava nada de espanhol. E aí eu fui para uma cidade onde tem, como aqui no Brasil, né, os sotaques diferentes de região para região. Eu fui para uma cidade, que foi Valência, onde se fala o valenciano, onde o sotaque é totalmente diferente de Madrid. E do paraguaio também aqui. Muito diferente. Então é que não entendia realmente nada, né? E aí a ordem foi ler jornal, assistir tudo quanto é programa de televisão, escutar tudo quanto é CD, fazer tradução, porque na minha profissão você tem que falar. Sim, tem que se comunicar o tempo isso. todo, você tem que estar instruindo o aluno, orientando, né? Então essa foi a primeira dificuldade que houve. E a segunda dificuldade é aquela que eu acredito que todo brasileiro passa quando vai para o exterior. Porque quando vai tem um pensamento, né? É uma ideia, uma visão. E quando você chega lá, você vê que a realidade é outra. Existe desemprego como aqui, existe inflação como aqui, o custo de vida, não existe nenhuma diferença. Não existem favelas, mas existem alguns edifícios extremamente antigos que o pessoal costuma dizer não seria favela, mas onde moram lá a gente fala gitanos, né? Que seriam, aqui no Brasil a gente chamaria que seriam aquelas pessoas são os nômades, mais ou menos os sem terras. Né? Existe, mas não de uma forma tão evidente quanto no Brasil, isso claro. Sim. Lá não tem, você não vê criança pela rua, é um pouco diferente nesse sentido. Então, e lá você conseguiu aprender o E lá trabalhando na área de recreação, eu fiquei só 6 meses. E aí me desliguei da área de recreação e aí eu fui trabalhar em academias. E aí surgiu a necessidade ainda maior de dominar o espanhol. E aí eu fui para uma escola de espanhol para estrangeiros, né? Mas a prática do dia a dia foi que realmente acabou dando o toque final. Tanto é que eu fui para a universidade lá e no primeiro teste de gramática eu fui reprovado, né? Você foi reprovado no teste de gramática? No teste de gramática, porque para você ter ascensão, vamos dizer assim, como um vestibular, claro. Existe a prova de língua espanhola para estrangeiros. Você ficou muito tempo? Foram 4 anos. E por que voltou? Foram questões familiares, na verdade, né? Você não estava com a família lá? Foi minha esposa e meu filho. Sim. Mas, assim, toda a família ficou aqui no Brasil. E a expectativa era de que, poxa, nós viríamos,
todos os anos, de férias, então tinha mais ou menos esse planejamento. Mas aí o que acaba acontecendo? Eu acabei coordenando uma academia lá, eu coordenava a parte de avaliação física, a parte de natação, não tinha férias, porque tinha que trabalhar nas férias, né? Então, na verdade, não sobrava tempo de vir para o Brasil. Um dos cursos que eu tinha iniciado lá, eu havia já terminado, foram 2 anos, né, do curso da área de nutrição esportiva, porque eu permaneci lá como estudante. Então foram juntando essas peças, saudade da família, e a mesma vida que eu tinha no Brasil, era na Espanha, não tinha muita diferença, né? Bom, é hora de voltar, vamos regressar. Mas é a única coisa que, assim, que a gente sente uma diferença grande é digamos assim, a moeda lá é muito sólida, né? Então é uma questão econômica, que aqui você, vamos dizer assim, você peleia um pouquinho mais, você briga um pouco mais. Mas você se sente muito sozinho. Muito sozinho. O povo espanhol é um povo muito nacionalista, então existe bastante racismo. Então é um pouco complicado nesse setor. Sim, principalmente brasileiros. Chega lá, eles já ficam... Olha, dependendo do posto, né, do cargo que você ocupa lá, sofre bastante. Tá? Bastante. Eu não tive muito essa dificuldade porque logo fui atuar como professor em academia, logo assumi uma coordenação. Mas, tipo, os comentários, né? Veio lá da Sudamérica roubar posto de trabalho de espanhol, né? Tinha essas situações assim. É o que existe aqui na fronteira também. Não tive muito problema, né? Mas eu digo para você assim, equatoriano, boliviano, peruano, eles sofrem muito lá. Existe um racismo bastante grande. O Marcos, você nasceu onde? Eu nasci em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. E você veio para cá como professor e hoje você é coordenador da FitFoz. Iniciei como professor, fui professor de natação de 95 até 99, né? Sim. Fiquei esses anos fora, 4 anos fora, dos quais os 4 na Espanha, e depois acho que quase mais 1 ano morando em Cascavel. E voltei para a FitFoz, assumi a coordenação da natação e da hidroginástica, né? E 1 ano depois a gerência, a coordenação geral da academia. Hoje em dia se preconiza muito o combate ao sedentarismo e você deve lembrar que houve uma época no Brasil em que se incentivava a técnica do Cooper e que mais tarde descobriram que havia um envelhecimento precoce. Isso causava nas pessoas pelo excesso, né? Você acredita que hoje já está tudo bem delineado, tudo bem definido, cientificamente, todo esse trabalho de educação física? Na verdade, nós ainda estamos engatinhando, né? Mas eu diria assim, mais do que engatinhando, já estamos começando a dar os primeiros passos reais dentro da necessidade da prática de exercício físico. O Brasil tem uma história um pouco engraçada em relação ao exercício físico, né? Sim. Veio primeiro aquela era da Jane Fonda, dos anos 80, né? Onde as mulheres tinham um tipo de academia e os homens outra, né? Você ia nas academias para homens, era musculação. Só musculação, o objetivo era só criar músculos. Exatamente. E o das mulheres, aquelas polainas, aquelas roupas coloridas, né? Mas você via todo mundo do mesmo biotipo, né? Se você pegar as fitas da época aí, desse período aí, você vai ver isso. Logo veio a fase onde começou, na verdade, a se cultuar o corpo, né? Então ia-se para a academia para fazer o lado social, mas cultuar o corpo, né? E a outra fase que nós estamos atravessando agora já é aquela fase onde as pessoas estão se conscientizando que a prática do exercício físico é uma prevenção, né? E também um investimento na qualidade da vida. Então isso já modificou bastante. No Brasil eu considero a parte científica da educação física bastante avançada. Tá? Uma particularidade que tem o perfil dos professores hoje de educação física são muito estudiosos, né? E hoje até os médicos, né, cardiologista, ortopedista, fisioterapeuta, de uma forma geral, a área médica indica já a prática do exercício físico como prevenção de uma série de patologias e enfermidades, né? Existem muitas pesquisas e também muitos tipos de trabalho que eu vejo que de vez em quando as academias lançam, né, trabalhos diferentes. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso depois mais. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. O programa 40 Minutos está de volta com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o professor de Educação Física da FitFoz, Antônio Marcos Pereira. Ô Marcos, qual é a atividade mais procurada na academia? Hoje mais procurada na academia?
Nossa, eu vou dizer para você a menos procurada nesse período agora. Não sei porquê, apesar de nós termos uma piscina climatizada, um tratamento diferenciado do cloro, um ambiente super gostoso, mas é a natação, que é a menos procurada só nesse período agora. Mas nós observamos que nos últimos 2 anos a procura tem sido assim, massificada em todos os aspectos, né? Sim. Porque como as pessoas têm uma orientação, né, igual a gente comentou da questão científica hoje, o aluno que chega lá na FitFoss passa para uma avaliação física. Então ali ele é orientado para que ele pratique 1, 2 ou 3 modalidades de acordo com os objetivos dele. E aí fica difícil, quando você chega numa academia onde te oferece um leque de modalidades, você acaba provando de tudo. Sim, Né? até para... E logo depois você acaba ficando com 2, às vezes 3 modalidades. Até para saber o que mais gosta. Mas né? hoje, de uma forma geral, eu posso dizer, o que é mais procurado? A academia é o que é mais procurado hoje. O pessoal quer fazer tudo que pode. Sim. Essa que é a verdade. E é um cuidado que tem que se ter também. Mas, um acompanhamento do professor. Como existe uma orientação em todos os departamentos, né, em todas as modalidades, as pessoas normalmente elas passam por um ciclo de treinamento. Então, cada 2, 3 meses, quando ela é reavaliada, ela é orientada para participar de outras modalidades também. Né? Em qualquer idade pode-se praticar o esporte? Diz que a gente já deve motivar já desde que nasce, né? Sim. As crianças, eu, por exemplo, sempre coloquei meus filhos na piscina já desde os 2, 3 meses. Caiu um umbigo, estamos caindo para dentro da piscina. Né? Então não tem uma idade. O que tem é uma atividade coerente, condizente com a idade biológica da criança. Né? Em determinadas modalidades você não vai colocar uma criança de 5, 6 anos para fazer. Mas o legal é que os pais motivem e incentivam já desde de bebês a prática do exercício físico. Apesar que tem crianças já nascendo dentro da água, né? Ela já nasce ali, também já existe, quer dizer... É um novo sistema de nascimento. Já está na prática do exercício físico, que Sim. é o caminho. Né? É uma coisa boa que nós temos no Brasil, nosso país, é que o clima é propenso à prática do exercício físico. Sim. Né? Não é igual, né, estava comentando, morei na Espanha, chegava o frio lá, o frio é algo, né, assustador, mas a cultura lá é diferenciada. A cultura lá, a prática de exercício físico era voltada para o esporte. Nós temos uma vantagem, aqui nós já cuidamos da nossa saúde. Eles ainda lá estão presos a esse vínculo, né, a prática do exercício físico para o esporte, que é um pouco diferente. O Marcos, eu quero que você fale um pouco sobre a sua experiência na Marinha de Guerra do Brasil. Como que foi isso? Foi um sonho, no princípio, né? Eu tinha 14 anos e meio, e um dia passando em frente a uma comissão naval, eu falei, poxa, um dia eu vou ser da Marinha, mas né, quando eu completar 18 anos eu vou servir, me alistar. Mas era por causa do uniforme ou para conhecer o mundo? Eu acho que tudo começou com o desenho do Popeye, né? Ah, por causa do Popeye. Lembra o desenho Sim, do Popeye? Então, sim. tudo começou mais ou menos por ali. E tinha aberto um concurso para o colégio militar, eu prestei o concurso e com 15 anos me desliguei de casa. Né? Foram 3 anos de escola e logo depois fui transferido para o Rio e aí foram mais 8 anos de carreira no Rio. Eu só me desliguei da Marinha logo depois da minha formação na área de educação física. E aí já um pouco cansado de tanto viajar, tinha mudado o governo, né? Tinha saído do governo militar para governo civil. E essa troca naquele momento para os militares não foi muito boa. Foi entre 69 e 70, então? Não, na verdade eu ainda peguei a transição da saída do último governo, do primeiro governo civil, que foi o Sarney, que Sim. ainda tinha um vestígio ali tanto de aumento de salário, de regimento ainda do último governo, que foi o presidente... O general Figueiredo passou. O presidente Figueiredo, que passou para ele, mas aí quando entrou o Fernando Collor mesmo, aí deu uma certa dizimada nas situações dos militares. E você andava de navio ou de submarino? Eu servi no submarino mais ou menos uns 9 meses, fragata Defensora, fragata União e navio Escola Brasil. E passei pelo primeiro distrito naval também, e pela Diretoria de Armamento e Comunicação. E como é essa experiência em submarino? Olha, é uma ideia assim, no princípio quando eu fui transferido, existe um curso que você faz antes, que é o curso submarinista, né? E não tem muita diferença do que é para o navio, a diferença que existe é que no navio você tem um tombadilho aberto, né? A parte aberta, e no submarino, quando é feita a navegação em profundidade, você não tem visualização direta nenhuma, né? Mas é o ritmo de trabalho, as fainas. E uma outra diferença é que é tudo faina? Mais... Fainas são trabalhos. Trabalhos. Os trabalhos, né? É tudo mais apertado, né?
Sim. Você dorme nos beliches embaixo dos torpedos, então o espaço ele é bem menor, né? E a tripulação, a guarnição é bem menor também. Sim. Do que os navios. E os torpedos ali em nacionais. cima, E você é ali preocupado se ele vai explodir ou não, só você olhando. ali fica, né, é a diferença, mas foi uma experiência muito boa na minha vida. Mas você nunca passou por nenhum conflito, algum combate, alguma coisa mais real? Não, existem alguns exercícios na época que continuam hoje, que a gente faz com alguns países, junto da Argentina, junto com os americanos também, alguns exercícios de guerra, que aí é utilizado, né, munição real, é colocado em prática todo o arsenal que existe na Marinha de Guerra, né? Mas com munição real, brigando contra argentino, você não errou nenhum, né? Não, existe até uma história pessoal da FAB que era meio preocupado, isso na época, porque eles que puxavam o alvo aéreo, né? Então existia uma certa preocupação dele, então você sentia quando o cabo soltava um pouco mais o alvo, né? Mas são feitos exercícios reais, mas existe toda uma medida de segurança, né? Você chegou a viajar para que país? Assim, chegou a conhecer ou só chegava nos portos e não podia visitar Não, a cidade? você tem as saídas, dependendo dos dias de porto, né? Porque na verdade essas viagens são feitas pela Marinha do Brasil. Elas têm duas funções. Uma é de representar o país, são viagens de representação, e são viagens de exercício, né? Que são realizadas. Então, existem portos que você fica 3, 4 dias e aí você fica 1, 2 dias em terra. Depende daquilo que comentei com você, depende da faina. Sim. Se você está de plantão dentro do navio, você não sai. Sim. Né? A não ser que fosse para Santos, por exemplo, como eu sou de São Paulo, aí lá eu era considerado filho da terra. Então, todos os dias que o navio estivesse no cais, eu estava livre. Mas voltando um pouco para as academias, qual é o perfil das academias de Foz do Iguaçu? Vocês têm traçado isso? Hoje nós temos aí aproximadamente umas 45 academias em Foz do Iguaçu. Né? Os bairros. Todas com os mesmos objetivos? Existe diferenciação? Na verdade, a diferença que existe é como nós estamos servidos de duas universidades de educação física aqui em Foz, uma já em São Miguel. Então, existe bastante professor no mercado. Agora, evidentemente, algumas academias, né? A FitFoz, por exemplo, agrega praticamente todas as modalidades do mundo do fitness, né? Sim. Nós temos lá, algumas academias se dedicam mais à musculação, outras academias à arte marcial. Então, quando eu falo 45 academias, é falando desse mundo todo, né? Sim. Entre artes marciais, musculação, ginástica, né? Mas é um volume bastante grande de academia para uma cidade como a nossa. Sim. E o perfil do professor, assim, ele está enquadrado, que nem você já falou, que tem muitas pesquisas e os professores hoje estão bem habilitados? Não, hoje os professores da educação física no Brasil, pelo nível que nós chegamos de maturidade profissional, é show de bola. Né? O pessoal aqui de Foz do Iguaçu, os professores aqui não ficam a desejar não para graduados em Rio ou São Paulo, né? O que nós mais sofremos aqui é a nossa dificuldade de participação de congressos, eventos, simpósios, porque nós estamos distante, né, dos grandes centros onde ocorrem os maiores congressos. Mas, por outro lado, nós temos aí o FIEP todos os anos, né, no mês de janeiro aí, que atende esse pessoal. Mas o perfil hoje do professor, o professor hoje de educação física, ele é muito estudioso. Existem muitos empresários nos assistindo e quantas horas você recomendaria para eles, no mínimo, para manter uma forma assim e estar bem à vontade para o trabalho do dia a dia? O ideal é que se pratique exercício físico todos os dias, pelo menos 40 minutos. Realmente, se não tem tempo, no mínimo isso a gente preconiza com o mínimo 3 vezes por semana, 1 hora de exercício. Você não precisa ir lá para a academia e ficar 1h30, 2, 3 horas dentro da academia. Tá? Um trabalho bem direcionado, bem orientado, 3 vezes por semana, 1 hora, está dentro do ideal. Tá? Eu até faço uma brincadeira para alguns clientes que às vezes permanecem um pouco afastados da academia. Né? Até te falo que eu estou vendendo 2 produtos agora. Tá? Quais? Eu continuo vendendo fitness, mas eu vou passar a vender medicação para hipertensão, para artrite, artrose, dor Sim. na lombar, tá? Diabetes. Então, na própria academia? Eu vou vender por telefone. Se você não for lá sim. fazer exercício físico, eu vou te vender medicamento. Não, maravilha, está aliando uma coisa a outra, né? Se você for lá praticar exercício físico, você não vai precisar de nada disso. Ah, sim. Aí eu vou te vender só o fitness. Agora entendi. Você que escolhe. O produto. Tá certo. Eu tenho os 2 para te oferecer. Entendi a sutileza Tem agora. a farmácia do meu amigo lá, que eu vou ficar conveniado com ele, entendeu?
Exato. Mas eu tenho filho. Você escolhe, você quer fazer academia ou quer comprar medicamento? Aí você decide onde você quer gastar mais. Na academia eu te garanto que você não vai gastar nem 50% do que você pode gastar com o tratamento de uma dessas patologias. Né? Mas tá bom, Marcos. Foi um prazer entrevistá-lo. Prazer todo meu. Agradecemos a sua presença no 40 Minutos. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.